meu caro Magno Martins, ex-prefeito Miguel, senhores vereadores, secretários, senhoras e senhores. Nilo Coelho disse uma determinada vez que governar era somar inteligências. E foi exatamente isso que ele fez quando convidou, recém-eleito ainda, muito jovem, Marco Maciel para ser líder do governo, na Assembleia Legislativa. Marco Maciel, em 1967, fez duas coisas extremamente importantes na vida dele. Ele entrou na vida pública efetivamente como deputado estadual eleito e casou. Casou com Dona Ana Maria, que foi também uma grande figura na vida dele. Eu acho que foram duas escolhas extremamente importantes que ele fez na vida dele. Dois intelectuais, claramente intelectuais, que se completaram ao longo de uma jornada vitoriosa. Magno, se o seu livro tivesse em cada capítulo, o título de cada capítulo fosse uma qualidade de Marco Maciel, ele provavelmente teria mais de 1000 capítulos. Marco Maciel, entre outras coisas, era um homem extremamente inteligente, modesto, humilde, com uma memória absolutamente prodigiosa. Ele não lembrava só dos sujeitos, ele lembrava dos sujeitos e dos seus compostos. E o que é que são os compostos do sujeito? Ele lembrava o nome da esposa, dos filhos, do irmão, do pai, da mãe. Ele era assim. E ele não precisava lhe encontrar 2 vezes. Ele bastava encontrar uma vez com alguém e aquela pessoa ficava guardada na memória dele, eu acho que para todo sempre. Eu tive, ao longo da minha vida, a felicidade de encontrar com Marco Maciel várias vezes nos lugares mais diferentes. Eu era menino, muito menino. Marco Maciel era governador de Pernambuco e ele fazia uma coisa que ele montou um ônibus e ele viajava o interior do estado de ônibus e saía fazendo as inaugurações por todo o interior do estado de ônibus. E eu participei de algumas dessas inaugurações. Depois, meu pai prefeito, várias vezes nós nos encontramos em Brasília. Era comum Marco Maciel despachando no Ministério da Educação, meia-noite, 1h da manhã. E ele tinha um código, porque ele usava várias canetas, de cores diferentes. E essas canetas eram que definiam a prioridade de cada coisa. Então você levava vários despachos, e ele aí despachava, dependendo da cor da caneta, você sabia que amanhã estava resolvido, ou então era depois da manhã, ou depois de um mês. Mas cada caneta era um código para as assessoras dele. E era muito comum isso. Não tinha hora. Marco Maciel era um homem sem tempo, sem hora. Depois, eu estudante em São Paulo, num colégio jesuíta, um colégio que tinha uma tendência claramente de esquerda, contra o regime ditatorial, todas aquelas confusões. E um dia Marco Maciel vai lá fazer uma visita aos jesuítas. Óbvio, na hora que ele me viu, ele me reconheceu, me cumprimentou, perguntou pela família inteira. E lá também ele era um homem reconhecido. Por quê? Porque, efetivamente, ele era uma grande figura no cenário nacional. Ele era um homem que costurava em todas as linhas. Ele era um homem que costurava, não havia limite geográfico. Eu estudava em São Paulo, ele estava lá. Ele estava em Brasília, ele estava lá. Não tinha limite. Depois, muitos anos depois, eu vou para Xangai, na China. Chego lá em Xangai, na China, tem a torre de televisão de Xangai. E eu subo na torre, tem um monte de assinatura das autoridades que tinham passado pela torre. E lá estava a assinatura de Marco Maciel como vice-presidente da República fazendo uma visita oficial à China. Então, essa grande figura que, com certeza, deixou uma marca indelével, não apenas no estado de Pernambuco,
Mas no Brasil, esse grande conciliador, esse homem que foi capaz de costurar ao longo da sua vida acordos, esse homem que foi capaz, com a sua serenidade, porque essa era outra característica dele, era um homem extremamente sereno, extremamente tranquilo. Ele foi capaz de construir muitos laços, de construir muitas pontes. E foi assim que ele veio aqui a Petrolina. No centenário de Petrolina, Fernando Henrique Cardoso viajou para que ele assumisse a presidência da República e viesse aqui celebrar com Fernando os 100 anos de Petrolina. E ele veio como presidente da República celebrar o centenário de Petrolina. Então, essa é a figura de Marco Maciel. É esse homem silencioso, cuja obra fala muito alto a todos nós. Esse é o grande legado de Marco Maciel. É a discrição e a modéstia a trabalho da nação. Muito obrigado.